A palestra de agora traz a temática Atuação do farmacêutico na UTI, Desafios e Perspectivas, justamente com uma forma de elucidar como que o farmacêutico se encontra hoje. Muito se debate sobre as atribuições do farmacêutico no varejo e comércio, na manipulação, análises clínicas, mas da área hospitalar a gente ainda está buscando um pouco, não só a questão de espaço, mas também de atribuições e funções que a própria legislação já concede há décadas, só que hoje acaba tendo como é que eu posso dizer, um movimento em que há uma implementação maior e uma compreensão de mais abrangência sobre o que o farmacêutico pode fazer dentro desses ambientes. Aqui eu já fui apresentado, mas só reforçando, meu nome é Bruno Moraes Cois, sou farmacêutico formado pelo Centro Universitário Santo Agostinho, também eu curso especialização em atenção e gestão farmacêutica na UniFSA, e também faço especialização em vigilância e cuidado em saúde, pela Fiocruz. Aqui se encontra também o acesso do meu Lattes, caso alguém tenha interesse em ver meu currículo completo, e também o acesso do meu LinkedIn, que é um perfil profissional direcionado para nós profissionais, não só da saúde, mas em todos os campos do mercado e também empresarial. Eu trago aqui uma ilustração um pouco semelhante ao que nós encontramos em uma equipe na unidade de terapia intensiva. Apesar de eu não ter trazido, e não era meu foco, a função de cada profissional, eu creio que essa figura, ela traz um pouco de semelhança sobre o que acontece nesse local. Temos os médicos intervencionistas, os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais que poderiam estar aqui citados, mas acabei não colocando, como os pessoais do técnicos, os auxiliares. Então, é toda uma equipe englobada em um único ambiente com um propósito único. Então, assim, ao a gente olhar não só para o cuidado intensivo do paciente, mas para uma equipe no geral, de como é que essa equipe está situada, a função de cada membro, é importante para que a gente, como farmacêutico, tenhamos o olhar do que nós devemos fazer, o que nós devemos contribuir e os nossos deveres e obrigações dentro desses locais. Então, cada profissional em uma equipe que consideramos como multidisciplinar tem o seu espaço, tem o seu local devidamente estabelecido. Então, a partir do momento que você olha com essa ótica, você consegue, a partir daí, saber o que nós, farmacêuticos, temos de função. Nada melhor do que falar da unidade de terapia intensiva do que citar alguns dos principais aparelhos que há nesse ambiente. Claro que existem muitos outros, mas eu destaco aqui os principais que qualquer unidade de terapia intensiva vai ter sua presença. Temos o monitor, que é um equipamento computadorizado que fornece diferentes dados sobre o paciente, como a frequência cardíaca, pressão arterial, nível de oxigênio, sangue e temperatura. Temos os respiradores e o tubo traqueal, que é um respirador, um aparelho que auxilia na respiração do paciente. E é importante saber que quando o paciente está entubado, o mesmo, ele não pode falar. E muitas das vezes o paciente é mantido sedado, até o fim que ele se adapta aos níveis melhores do que quando entrou no ingresso daquele aparelho. Então, já trazendo um pouco dos aparelhos, a gente já consegue entender um pouco que a situação do paciente que se encontra naquele ambiente não é das melhores. Claro que ali é um ponto marco entre se a equipe vai conseguir promover uma melhora significativa para que aquele paciente tenha alta, ou se ele vai ficar em observação e na tentativa de melhorar sempre o quadro clínico dele, dependendo também da situação. Não é só porque está na UTI que está nas últimas, é porque aquele paciente precisa de cuidados mais assistidos, mais refinados. Então, a UTI, ela tem esse propósito de fazer uma recuperação intensiva no paciente. Temos também a bomba de infusão,
que é um aparelho utilizado para administração de medicamentos e dieta. Temos a máscara facial, que serve para oferecer oxigênio quando é necessário. E nós, farmacêuticos, raramente temos, eu posso dizer por experiência, contato mais próximo desses pacientes, desses equipamentos. Porque, atualmente, o farmacêutico, ele não fica, e eu vou logo adiantando, dentro da UTI. Ele fica num local bem mais específico, que a gente chama de farmácia, tem as farmácias satélites dentro das UTIs. Então, como nós não temos um contato mais presente, que eu posso dizer, com os pacientes, algumas coisas acabam, quando o farmacêutico ainda está entrando na área da hospitalar, da UTI, acaba-se meio perdido no início, mas aos poucos vai se adaptando, desde a nomenclatura dos equipamentos, como também os materiais e medicamentos utilizados nesse ambiente. E fazendo jus a isto, eu trago aqui alguns dos materiais hospitalares que estão presentes nas farmácias, dentro das UTIs. Claro que existem vários materiais, porém eu destaco aqui os principais, que sempre o farmacêutico, mas geralmente é atribuído ao técnico de farmácia, esses manuseios e entrega de equipamentos e medicamentos. Temos aqui o equipo macrogotas, o scalpo intravenoso, seringas, agulhas, soro fisiológicos, álcools, luva estéreo. Então, assim, para quem, os outros profissionais, eu vou aqui citando alguns equipamentos, materiais, e acabam achando que só estou mesmo só citando, mas a gente também tem que entender que existem tanto profissionais e estudantes que estão entrando agora na graduação, então isso é uma novidade, como também farmacêuticos que querem ou mudar para essa área ou querem entrar no início. Então, se habituar aos equipamentos e materiais ajuda muito, gente. Desde o estágio até na hora do momento lá, porque você pode muito bem entregar um equipamento ou medicamento de forma errônea e pode acarretar em prejuízos imensos à integridade do paciente. E isso é uma coisa que na UTI ninguém deseja. Entrando mais para a área do farmacêutico, eu trago aqui algumas atribuições do farmacêutico clínico relacionadas às competências e habilidades. Quando você está na graduação, e principalmente na questão de farmácia hospitalar, segundo a matriz curricular do nosso curso, que é estabelecida a nível nacional, ela acaba sendo deixada nos últimos anos de curso. Segundo a nova matriz curricular, se não me engano, em 2019, houve uma alteração no qual as análises clínicas estão presentes a partir do terceiro período, onde você tem um engajamento, englobamento de conhecimentos curriculares bem mais integrado, só que as outras áreas acabam sendo ficadas mais para os anos seguintes. Muito por consequência de que muitos conteúdos que são meio que pré-requisitos, como conhecimentos em farmacologia, anamnese, assistência à atenção farmacêutica, esses conhecimentos que são, por exemplo, pré-requisitos para você atuar em drogaria, em manipulação, na indústria e também na farmácia hospitalar, acabam sendo requisitos básicos. Sendo que esses dois que eu citei, que é a manipulação e a indústria, requer conhecimentos bem mais específicos sobre farmacotécnica, a tecnologia farmacêutica, controle de qualidade. Então, assim, cada área da farmácia, que muitos acham que é só entrar na drogaria, não se restringe a nossa formação apenas a isso. É muito abrangente, são muitas possibilidades que acabam sendo apresentadas na graduação, assim como qualquer outro curso superior. Mas nosso foco aqui vai ser redirecionar o nosso foco para a farmácia hospitalar. Apesar da gente ter algumas legislações específicas para a farmácia hospitalar e para a atuação ambulatorial hospitalar, algumas legislações e resoluções básicas, meio que gerais, para qualquer farmacêutico recém-formado e para qualquer outro farmacêutico já com anos de formação, são fundamentais. Uma delas é a Resolução 585, de 29 de agosto de 2013,
que trata sobre as atribuições e a atuação do profissional farmacêutico. Dentre essa resolução, eu destaco aqui alguns artigos que eu vejo que é de relevância para trazer a vocês, farmacêuticos. Temos o artigo 2, que compete que as atribuições clínicas do farmacêutico visam a promoção, proteção, recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e outros problemas de saúde vinculados muito ao paciente. Então, em qualquer área de atuação, o farmacêutico está amparado por essa resolução para fazer essas seguintes atividades. Já o artigo 3, ele traz que, no âmbito de suas atribuições, o farmacêutico pode prestar cuidado à saúde em todos os lugares em níveis de atenção, serviços públicos ou privados. Então, em qualquer ambiente, incluindo o ambiente hospitalar e a UTI, o farmacêutico ele pode prestar cuidados à saúde. Já no artigo 4, o farmacêutico exerce suas atividades com autonomia, baseadas em princípios e valores bioéticos e profissionais, por meio de processos de trabalhos, com padrões estabelecidos em modelos de gestão prática. Então, observa-se já no início dessa resolução que o farmacêutico ele não tem, assim como os outros profissionais, uma hierarquia. Todos são tratados em um globo único, de forma igual, cada profissional tem o seu valor, e juntos na equipe vão buscar principalmente a promoção da saúde do paciente e, acima de tudo, promover um trabalho em equipe. Já no artigo 7, que eu também trago aqui para vocês, são atribuições clínicas do farmacêutico relativos ao cuidado da saúde no âmbito individual e também coletivo. Ou seja, uma das principais atribuições clínicas do farmacêutico de forma geral é estabelecer uma conduta em uma relação com um paciente de forma centrada, desenvolver em colaboração com os demais membros da equipe ações para a promoção e proteção e recuperação da saúde e na prevenção de doenças e outros problemas de saúde. Então, aqui também reforça o que eu já venho falando há algum tempo. O farmacêutico ele deve se inserir na equipe multiprofissional com a finalidade de promover a saúde e evolução clínica benéfica do paciente. Como ele deve fazer? Isso vai de muitas possibilidades, porém tem funções restritas do farmacêutico que contribuem para a evolução e também ao trabalho em equipe da multiprofissional. Participar do planejamento e de avaliações da farmacoterapia para que o paciente possa utilizar de forma integral e segura os medicamentos. Aí que entra a parte que é mais reservada e também restrita ao farmacêutico, que é o quê? É sempre revisar e avaliar as farmacoterapias. Quem prescreve sempre vai ser o médico, lá dentro da equipe. Porém, quando essa prescrição ela é repassada nos profissionais da enfermagem e chega para o farmacêutico, dentro da farmácia situada na UTI, há todo o processo que o farmacêutico deve se atentar, desde o recebimento até na entrega dos medicamentos. E aqui é destacado que ele deve sempre se atentar nas doses, na frequência de horário, via de administração, duração adequada, contribuição para que o mesmo tenha que realizar o tratamento adequado, no caso, o paciente, e alcançar os objetivos terapêuticos. Todo medicamento que é prescrito pelo médico tem alguma finalidade. E é importante que o farmacêutico ele colabore nesse sentido para que haja um uso mais indicado e o melhor possível. Também no artigo 7 temos aqui outros itens, que são analisar prescrições de medicamentos quanto aos aspectos éticos e legais. Dentro das prescrições, nós temos a Lei 5.993, que fala sobre a questão de uma prescrição médica sempre estar de forma legível, utilizar abreviações e nomenclaturas reconhecidas, tanto utilizando as unidades nacionais como internacionais. Temos também a questão, dentro dessa resolução,
realizar intervenções farmacêuticas antes e emitir um parecer sobre o que é que os membros da equipe podem fazer sobre o propósito de auxiliar no processo de seleção, de adição, de substituição e ajustar ou interromper a farmacoterapia do paciente. Então, o farmacêutico, dentro dessa prescrição, ele vai verificar todos esses pontos e fazer orientações e até intervenções, se julgar necessário, junto à equipe multiprofissional. Geralmente, é junto ao médico ou então à sua equipe. Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros. Ou seja, o farmacêutico, ele pode sim e até deve participar dessas discussões, desses momentos em que estão debatendo sobre a situação clínica de cada paciente, de cada leito que o paciente está ocupando. Se aquela farmacoterapia realmente está adequada, se os medicamentos estão todos prescritos da forma correta, se as doses estão ok. Então, são todos os processos que o farmacêutico ele deve atender para que ele contribua na evolução do paciente, sempre centrada na evolução do paciente. Apesar de vários farmacêuticos acharem que é por padrão e não precisa ter tanta atenção assim, é necessário sempre estar revisando a Portaria 344, de 98, que é um regulamento técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Todo farmacêutico, durante sua formação, sabe e fica sempre nessa repetição, que a Portaria 344 é a obrigação e o pilar principal para você atuar em qualquer área da farmácia, pois essa portaria, ela coloca substâncias, tanto psicotrópicas, como também analgésicos bem potentes, que não podem ser usados de forma irracional e indiscriminada. E apesar da portaria 344 ser gigante, e eu vi que não seria viável nesse curto período de tempo trazer alguns trechos delas, eu destaco que um dos principais pontos que o farmacêutico, em qualquer área, em especial na UTI, deve prestar bem atenção, é no que diz respeito ao armazenamento dessas substâncias de controle especial, o seu controle, tanto de entrada como também de saída, pois sempre é prestado um relatório junto aos órgãos de fiscalização sobre esse balanço de substâncias, em relação à sua quantidade e à sua dispensação. E entrando também na dispensação, é se aquele medicamento de controle especial é realmente necessário, se há a possibilidade de haver interações que muitas das vezes existem, então é sempre importante ter atenção à prescrição durante esse momento, quando tiver inclusão de medicamentos controlados, e também a fiscalização, ou seja, você tem que, como farmacêutico, prestar conta desses medicamentos que são guardados no armário. Se desaparece um, é sua função dizer para onde é que ele foi. Se ou ele foi dispensado e não foi registrado, ou se houve um problema de logística lá interno da farmácia, sempre o farmacêutico ele deve ter atenção a isso. Então, a portaria 344 é sempre interessante farmacêuticos periodicamente estar revisando, porque às vezes ela sempre sofre alguma atualização, uma substância é incluída, outra é retirada. Então, assim, de tempos em tempos é sempre importante o farmacêutico ter atenção nessa portaria. Dentro, já mais para a parte da farmácia, no que diz respeito ao local e ao setor, quando o prontuário que o médico ele já finaliza a enfermagem leva para a farmácia, ou de forma impressa, como é na maioria dos locais, ou também tem a forma digital, que é via sistema, que já elimina um monte de processos burocráticos, temos dentro do prontuário, para o farmacêutico, o principal ponto, que é a revisão de prontuários de medicamentos. E essa revisão da farmacoterapia tem um único objetivo, ou seja, ela é centrada apenas nas informações da prescrição de medicamentos, sem necessariamente haver um contato direto com o paciente, no contexto hospitalar, que é denominado, dentro do contexto, a análise de prescrição farmacêutica. Então, essa análise farmacêutica da prescrição, ela deve ser minuciosa e também deve, acima de tudo, ter
pontos críticos a serem observados. Não é só pegar, olhar, ver se está tudo ok, se foi tudo dispensado e acabou. Não. Tem todo um processo envolvido na análise farmacêutica da prescrição. E os principais objetivos dessa revisão, destacando aqui os três principais, são a minimização da ocorrência de problemas relacionados à farmacoterapia. Isso é importante porque é nesse momento que o farmacêutico ele consegue detectar alguma coisa errada. Se a evolução clínica do paciente não está condizendo com os medicamentos prescritos, o farmacêutico ele intervém sobre descobrir essas ocorrências. Além disso, também pode promover a adesão ao tratamento de resultados terapêuticos. Ou seja, ele observando a prescrição e se realmente está adequado ou não, ele pode ele pode sugerir ajustes dentro daquela farmacoterapia. O farmacêutico ele não tem autonomia, muito menos autorização de ficar mudando a prescrição. É sempre sobre recomendações e orientações ao médico prescritor. E um dos pontos principais dessa revisão é reduzir o desperdício de recursos. Atualmente, 30%, podemos dizer que 30% dos recursos da farmácia hospitalar, principalmente centrado na UTI, está relacionado com pacientes internados. Então, é muito importante haver não só profissionais, mas também estabelecer processos para que haja a revisão e até a redução, se possível, de alternativas para não só reduzir custos, mas também eliminar desperdício, principalmente de medicamentos. Porque os medicamentos, a gente sabe que são de alto custo, a nível hospitalar, e o farmacêutico, nesse processo, ele não só revisa os medicamentos, como também verifica possibilidades terapêuticas, de conversar com o setor de logística e também com os médicos sobre as alternativas terapêuticas dentro e centradas ao paciente, pois é muito comum medicamentos que são de classes terapêuticas, só que de princípios ativos diferentes, que um é mais barateado que o outro, simplesmente devido à sua eficácia, a questão dos seus efeitos. Então, todos esses fatores influenciam diretamente, não só na evolução, mas também na questão hospitalar, porque quanto mais você reduz custos, mais a possibilidade de você criar leitos, de você aumentar a equipe. Então, é um setor muito importante, porque nessa revisão acaba verificando onde se há a melhor alocação de recursos ou não. Mas essa questão de recursos é uma coisa que eu posso dizer que é um pouco complexa, que já envolve o nível de gestão administrativa do hospital. Então, o farmacêutico ele precisa se apresentar, que ele pode colaborar nesse sentido. E durante essa revisão da farmacoterapia, o farmacêutico ele deve analisar alguns pontos principais, que são o quê? A indicação terapêutica, se realmente aquele medicamento está apropriado para tratar determinada situação clínica do paciente, se a dose terapêutica está ok, dentro da janela terapêutica, dos níveis de concentração que vai ser alcançado, se realmente aquela dosagem vai atender a necessidade do paciente, se as vias de administração estão adequadas, se a via oral está realmente sendo a melhor indicada, ou se a via enteral ou parenteral, a frequência, o número de vezes que aquele medicamento é administrado é realmente necessário, ou se é necessário, realmente está ajustado da forma correta para evitar possíveis interações, e a duração do tratamento, que é o período que aquele tratamento vai se prolongar. A questão da duração do tratamento, ela deve ter uma atenção mais redobrada, principalmente no que diz respeito aos antimicrobianos. Nós sabemos que estamos em uma era bem complicada sobre a criação de superbactérias, principalmente no ambiente hospitalar. Porque no ambiente hospitalar é onde temos não só a necessidade de erradicar as infecções microbianas, bacterianas, mas também da utilização de fármacos e antibióticos superpotentes que podem acabar gerando resistência. E uma das maiores dificuldades e desafios
é utilizar antimicrobianos realmente efetivos, não no que diz respeito à eficácia do fármaco, mas à necessidade clínica do paciente, devido à sua infecção. Por isso que é importante, nesse processo, não só descobrir o tipo de bactéria, mas também a melhor indicação terapêutica para aquela situação. Pois muitas das vezes a prescrição de antimicrobianos, que tem um aspecto de atuação bem mais restrito e bem mais limitado para tratar uma infecção que poderia, por exemplo, ser tratado com um antimicrobiano de mais de entrada de primeira linha. Então, todos esses pontos, não só para antimicrobianos, mas ele merece uma atenção especial sobre a resistência microbiana nesses ambientes, como também em outros medicamentos. E informações clínicas que o farmacêutico deve analisar sobre a resposta, efetividade e segurança que o paciente deve ter. E também temos a lei da prescrição, ou seja, não é só na prescrição que o farmacêutico deve ficar limitado para promover uma evolução segura do paciente, mas também, além dela, pode-se fazer uma análise mais aprofundada sobre os medicamentos, condição de saúde, na qual o farmacêutico avaliará minuciosamente as questões relativas à escolha terapêutica do médico prescritor, também sobre os exames laboratoriais, ou seja, principalmente em sistemas hospitalares, onde há programas que permitem a prescrição de forma mais sistematizada e principalmente de forma digital, acaba auxiliando muito porque nessa possibilidade há a integração de exames laboratoriais, ou seja, não fica algo separado da prescrição, e isso ajuda principalmente ao farmacêutico a verificar e fazer a análise de valores hematológicos, de valores relacionados ao sistema imunológico, a questão das plaquetas. Então, todos esses fatores acabam contribuindo para que o farmacêutico não só analise uma prescrição, mas também faça uma evolução clínica do paciente, pois geralmente, nessas unidades de terapia intensivas de médio a grande porte, o farmacêutico, além da prescrição, acaba tendo a necessidade de fazer a evolução clínica de cada paciente, principalmente ligada ao uso dos medicamentos. Então, nesse processo, juntamente com os exames laboratoriais que o médico ele solicita e é liberado o resultado, que o farmacêutico pode, nesse momento, isso já é um grande diferencial, de realmente ver se aqueles medicamentos, aquele tratamento farmacológico e terapêutico está refletindo em valores e também na sua efetividade frente aos exames laboratoriais. Então, isso acaba sendo algo muito importante que o farmacêutico ele deve muito se atentar, além também dos requisitos de segurança e eficácia dos tratamentos. Também temos aqui a conciliação de medicamentos. Isso é uma coisa muito importante que o farmacêutico ele deve sempre se atentar, pois é na conciliação de medicamentos que é possível sempre prevenir erros de medicação ligados à discrepância da prescrição, principalmente em unidades de terapia intensivas hospitalares, que ainda existe a prescrição manuscrita. Nós sabemos isso é uma batalha diária, juntamente com, não digo uma batalha com o sistema, mas um assunto que deve ser debatido com mais importância, juntamente com os prescritores, pois qualquer erro na hora da manuscritação, principalmente quando a enfermagem precisa reescrever aquela prescrição, onde a letra do prescritor não tiver legível, pode ocasionar em erros de prescrição, principalmente da troca de nome de medicamentos, troca ou a escrituração errônea de dosagens, número de vezes. Então, são pontos cruciais que refletem na integridade do paciente, pois isso pode gerar principalmente quadros de toxicidade, de doses elevadas, e muitas das vezes doses muito elevadas, superdosagem de medicamentos que têm janela terapêutica curta, em uma concentração de nível de toxicidade bem reduzida,
pode muito bem afetar, não só no sistema renal, mas também interagir com outros medicamentos. E isso causa um problema gravíssimo, que pode ocasionar o óbito desse paciente internado. Temos aqui a questão de duplicidade, no qual a gente encontra principalmente a duplicidade terapêutica, no qual o médico e o paciente, na verdade, é atendido por vários médicos, e esses médicos acabam não tendo uma conversação muito, como é que eu posso dizer, muito interativa entre si, e acabam prescrevendo medicamentos da mesma classe para a mesma finalidade. E isso pode resultar em vários problemas. Um dos exemplos que eu posso citar aqui é que um médico pode prescrever omeprazol para diminuir a acidez gástrica do paciente, e outro médico pode prescrever o aloprazol, que é da mesma família do inibidor de bomba de prótons. Ou seja, aquilo vai causar um problema iminente ao paciente. Outro caso seria a prescrição de varfarina e heparina, que são dois anticoagulantes, então isso daí acaba sendo um problema na UTI. E a comunicação ajuda bastante, e principalmente em momentos críticos como este. Temos também a omissão de medicamentos. Dentro da omissão de medicamentos são as classes terapêuticas que o paciente já usa, só que não é relatado, ou porque o paciente está entubado, sedado, ou também porque a família não teve essa atenção de relatar. Por exemplo, se o paciente ele é hipertensivo e já usa, por exemplo, o enalapril, aí o médico intensivista, ele vê que o paciente está com problema de pressão e insere uma losartana. Ou seja, isso vai dar um problema muito grande no que diz respeito à área cardiovascular do paciente. Vai ter problemas de pressão arterial e também riscos lá no tecido vascular. Então, tudo isso poderia ser evitado somente com a descoberta e também lá na prescrição ter tido essa observação por parte não só dos familiares, mas também da parte dos médicos. Os médicos, eles relatando isso, não só o farmacêutico, mas também até a área de enfermagem observa isso e vai ter uma atenção maior nesses momentos. Temos aqui também algo muito importante que os farmacêuticos, eles também devem prestar atenção, que é sobre os erros de medicação. Os erros de medicação são caracterizados como qualquer erro, em qualquer processo do sistema de utilização de medicamentos, e pode assumir clinicamente dimensões significativas e impor custos relevantes, não só ao sistema de saúde, mas também ao paciente internado. Esses erros de medicações, eles são frequentemente classificados em 3 tipos, que são os erros de prescrição. O erro de prescrição, como eu já citei anteriormente, é um erro de decisão pelo prescritor ou de redação, quando a prescrição, às vezes, é refeita pelo setor. De forma não intencional, é claro. Ninguém tem a intenção de fazer esses erros, que podem reduzir a probabilidade de tratamento, ou seja, o tratamento ele deixa de ser efetivo para aquela finalidade terapêutica, ou aumentar o risco de lesão do paciente. Ou seja, ele pode ter uma sobrecarga no sistema renal, pode ter problemas de coagulação, problemas gastrointestinais, problemas de sistema nervoso central e periférico. Então, são vários problemas que podem surgir durante o tratamento terapêutico do paciente. Então, esse é o primeiro erro relacionado à prescrição. Temos também o erro de dispensação. Já esse erro ele engloba os erros de conteúdo, ou seja, dentro da prescrição pode haver um medicamento escrito de forma errada, a sua concentração deve estar de forma errônea, a forma farmacêutica, a rotulagem. Temos os erros de grafia, que são frequentes em prescrições manuscritas, que não são digitais, que podem impossibilitar a leitura daquele medicamento. E também temos o erro de documentação, ou seja,
a ausência de registro daquele medicamento de forma incorreta no ato da dispensação, e também os medicamentos que estão sem datas ou assinatura do prescritor. Os medicamentos sem data, eles acabam gerando um prejuízo, porque quando a prescrição entra sem uma data definida, não se sabe a duração que aquele tratamento vai ter, ou também se ele já foi dispensado alguma vez. Então, são erros que o farmacêutico, quando ele pega aquilo, ele tem que comunicar imediatamente ao prescritor, justamente para que haja uma correção e a emissão de uma nova prescrição com dados corrigidos. E tem os erros de administração, que são o desvio no preparo de medicamentos mediante a prescrição médica, a não observância da recomendação, protocolos institucionais e informações técnicas do fabricante do produto. Os erros de administração, eles também podem ocorrer na farmácia, principalmente em hospitais, onde há adoção do sistema de dose unitária. Existe o de dose coletiva, o de dose individualizado, mas de dose unitária pode ocorrer esses erros porque é lá, naquele espaço, naquele local, em que aquele medicamento é preparado no ponto do paciente receber a sua administração. Ou seja, esse processo de dose unitária acaba otimizando muitos processos, principalmente no que diz respeito ao recurso da enfermagem, porque a enfermagem, no de dose coletiva, ela acaba tendo que fazer toda uma separação, toda uma questão de seleção, de preparo do diluente e, no fim, de administração do paciente. Já na dose unitária, por exemplo, já pula várias etapas e só recebe o medicamento já diluído, já reconstituído, no ponto da sua administração. Isso acaba, de certa forma, economizando muito alguns recursos, no que diz respeito à redução do desperdício, a utilização mais fluida e coerente de medicamentos e diluentes, e claro que cada sistema tem suas vantagens e desvantagens. Mas os erros de administração podem ocorrer nesses momentos em que a equipe envolvida na administração, por exemplo, pode diluir um medicamento errado, devido a uma prescrição que veio de uma concentração diferente do que o prescritor desejava, justamente por um erro na prescrição e também na própria administração. Então, são erros que, se você, farmacêutico, observar, são evitáveis. Em todos esses erros, há detalhes que podem ser evitados, ou com uma prescrição legível, ou com seguimento de processos de dispensação corretos, e também utilização de medicamentos e a forma de administração de forma correta. Também chegamos a um assunto muito importante, que são os medicamentos de alto risco, também conhecidos como medicamentos de alta vigilância. Esses medicamentos, como características, eles devem ser armazenados dentro da farmácia de dispensação em recipientes de plásticos, os famosos BIGs, e segregados e devidamente identificados com o nome do medicamento e uma placa com uma mensagem em vermelho, na cor vermelha: medicamentos potencialmente perigosos, uso cauteloso. E devido ao alto risco ao paciente, ele deve ser utilizado de um mecanismo de dupla checagem, principalmente no processo de dispensação, preparo e administração. Esses medicamentos, eles são de classes terapêuticas que, se eu não me engano, tem uma janela terapêutica bem baixa, tem um pico de concentração elevado e pode facilmente interagir com outros medicamentos. E dentre eles, eu trago aqui uma lista, que são as soluções de glicose, só que de forma concentrada, igual ou maior que 20%. Tem a vasopressina injetável, o nitrocrucitato de sódio, temos também a oxitocina intravenosa, inotrópicos injetáveis, os sedativos, os bloqueadores da junção neuromuscular, temos os anestésicos gerais, constrates radiológicos, entre outros. Então, esses medicamentos, como, por exemplo, a noradrenalina, próprios sedativos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos,
são medicamentos que podem causar um risco na integridade do paciente se não forem utilizados de forma minuciosa, de forma cuidadosa e com aquela finalidade restrita. Então, esses medicamentos, só pelo aviso, já deve-se ter uma atenção mais que redobrada, como também um armazenamento e dispensação adequados. Pois se forem, em algum desses momentos, não houver um seguimento do protocolo adequado, pode acarretar em problemas gravíssimos. Então, assim, esse grupo de medicamentos é o que detém uma maior atenção no que diz respeito à dispensação. E temos também as interações medicamentosas. É uma parte que o farmacêutico ele deve buscar, principalmente fontes confiáveis, onde ele pode verificar a classe terapêutica daquela prescrição, daquele fármaco em especial, e revisar sempre com os outros medicamentos, pois muitas das vezes a interação medicamentosa ocorre ou pela disputa dos níveis de concentração plasmáticas, ou pelo situativo, ou pelo processo de metabolização, onde uma classe de medicamentos ela interfere na biotransformação de outro, entre vários fatores. A interferência de um fármaco na ação de outro, ele pode resultar, às vezes, benefícios previstos pelo prescritor. O prescritor ele deseja que haja essa interação para atuar como sinergismo, buscando algum efeito terapêutico, como também malefícios, quando reduz a eficácia terapêutica ou manifestações de reações adversas, de vários graus, que modificam o efeito desejado para o medicamento também ao paciente. Então, essas interações, elas correm de maneiras significativas quando trazem mais prejuízos do que benefícios. Eu trago aqui uma tabela de um artigo, de um estudo, bem interessante, que esses pesquisadores, eles buscaram as interações medicamentosas graves, mais nas prescrições analisadas e seus riscos em potencial. Dentre as interações medicamentosas, eles destacaram algumas. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, administrado juntamente com a enoxaparina, ela causa um maior risco de sangramento. A varfarina mais a heparina, ele não só causa um risco elevado de sangramento, como também aumenta o tempo do TTPA, que é o tempo da tromboplastina parcial ativada. Tem também outras observações aqui. Uma das que eu quero destacar, como eu já falei antes sobre os pacientes hipertensos, são os da espironolactona com a losartana, que aumenta o risco de hipercalemia. O uso do atenolol com as clonidina, que é um AVC acentuado, então ele pode causar uma bradicardia e uma hipotensão. Temos também na tabela o amidorona com a furosemida, que aumenta o risco de arritmia cardíacas, a amidorona com a civastatina, que é muito comum, com risco de miopatias. Tem a espironolactona com a valsartana, que aumenta também a hipercalemia, e temos, por fim, o fenobarbital, um barbitúrico, juntamente com o tramadol, que pode aumentar o risco de hipotensão, sedação respiratória e também o coma e a morte. Então, observem que são classes de medicamentos diferentes, mas que, junto da mesma prescrição, tem que realmente avaliar. É realmente indicado? É o desejável naquela farmacoterapia do paciente? Ou é apenas um erro despercebido? Principalmente, eu destaco no uso da espironolactona e losartana. O paciente ele já pode ter utilizado, pode ter trazido consigo esses medicamentos que julga importante pelo prescritor cardiologista, fora da UTI, e quando ele ingressa na UTI, seja lá por qual for o motivo, tem que realmente avaliar se ele faz uso desses medicamentos. Então, o rastreamento no uso desses medicamentos, por parte do prescritor, evita bastante também a questão de reduzir os erros de prescrição e medicação. Entrando mais para a parte das atividades e o que o farmacêutico pode fazer, temos a intervenção farmacêutica. A intervenção farmacêutica ela pode ser caracterizada como um ato planejado, documentado e realizado junto aos usuários e aos profissionais de saúde que visam resolver e prevenir problemas que interfiram ou que possam interferir na farmacoterapia
sendo uma parte integrada do processo do acompanhamento ou segmento farmacoterapêutico. Então, nesse momento que o farmacêutico ele realiza sua intervenção sobre, por exemplo, uma prescrição que ele vê que não é adequada ao paciente. Claro, ele não pode só ver aquilo e achar que deve ou que deve ser mudado. O farmacêutico ele deve ser amparado por informações sobre cada classe farmacológica, sobre os efeitos que ela causa e se realmente faz sentido manter aquela prescrição, manter aqueles medicamentos para o paciente. Se não for o caso, se o farmacêutico estiver munido de informações, seja do fabricante ou também da literatura, se forem informações confiáveis e realmente comprovar que não há necessidade, o farmacêutico ele pode intervir e chegar e conversar com o prescritor sobre realmente a revisão daquela prescrição. O farmacêutico ele realiza a monitoração terapêutica, analisando a posologia, as interações de medicamentos com outros fármacos, ou também com fármacos e alimentos, que às vezes não é destacado. Mas quando o paciente, principalmente na UTI, ele faz a nutrição enteral, parenteral daquele paciente, se realmente alguns alimentos ali, eles podem interagir com fármacos que ou sejam atuem no trato gastrointestinal, ou também se podem ser absorvidos e tem alguma substância, algum princípio ativo, que pode interferir na metabolização ou também na concentração plasmática de determinado fármaco. Então, isso é um ponto bem interessante que o farmacêutico pode buscar, essa observação. Temos a indicação terapêutica e os efeitos adversos daqueles medicamentos, pois medicamentos e fármacos fora de classes farmacológicas distintas podem apresentar o mesmo efeito adverso e potencializar aquele efeito. Então, é sempre importante fazer essa verificação. E essas avaliações, eles podem resultar em uma intervenção farmacêutica, como eu falei anteriormente. Mas quais são os tipos de intervenção farmacêutica? Temos a intervenção farmacêutica que é relativa à suspensão do medicamento. Geralmente, o prescritor, ele detecta que aquele medicamento não é necessário ou que deve ser retirado e suspende. Mas, às vezes, pode passar despercebido pelo prescritor e o farmacêutico ele pode sugerir essa suspensão, como eu falei antes, sempre munido de informações corretas no que diz respeito à farmacologia, à farmacoterapia daquele medicamento. Pode recomendar a substituição de um medicamento que, por exemplo, é mais potente do que outro. Ele pode sugerir, se estiver disponível no arsenal terapêutico daquela farmácia, se tiver essa alternativa, ele pode sugerir a modificação. Temos a alteração na forma farmacêutica, ou seja, ele utiliza de uma forma farmacêutica comprimido e pode sugerir a forma líquida, a forma injetável ou vice-versa, mas é um caso um pouco mais específico. Deve ser realmente avaliado se realmente é necessário alterar essa forma farmacêutica. E também a via de administração. Se pode haver uma necessidade de, por exemplo, é comum utilizar frequente a via oral, que envolve o trato gastrointestinal. Mas se o paciente utilizar algum medicamento que altere o peristaltismo ou altere a acidez gástrica do estômago, vai haver uma alteração no que diz respeito à absorção oral daquele fármaco. Então, acaba se avaliando se a forma farmacêutica, mas também a via de administração deve ser alterada por essas ocasiões. E quais são os principais desafios que o farmacêutico ele enfrenta nesses ambientes de UTI? Como a sua presença é relativamente nova, acaba havendo algumas barreiras entre os profissionais, por desconhecimento das suas funções, como eu já falei anteriormente, claro que das funções que eu relatei existem muitas outras, mas eu destaquei aqui as principais que o farmacêutico ele pode desempenhar, mas também sobre o não reconhecimento do farmacêutico como um profissional que pode contribuir ativamente na equipe multiprofissional. Também tem a adesão das orientações, ou seja, algumas recomendações sobre alteração de medicamento, ajuste de dose, se aquele medicamento é necessário, se os efeitos adversos
eles são prejudiciais e pode ser verificado outra alternativa terapêutica, acabam não sendo muito aderidos e o farmacêutico acaba, nesse momento, não tendo tanta valorização na sua presença naquele ambiente. Das perspectivas que nós temos, o farmacêutico está adentrando muito a esse local, principalmente na farmácia hospitalar. E com esse adentro nessa área, o farmacêutico, além das suas atribuições que eu falei anteriormente, ele vai ganhando seu espaço e vai mostrando os seus valores e também o que ele pode promover naquele ambiente. Uma das principais promoções e ações de atividades farmacêuticas é na redução de problemas relacionados ao medicamento prescrito. Ou seja, medicamentos que são realmente necessários ou se pode ser revisto. Então, o farmacêutico ele pode muito bem ter essa atenção. Claro que não vai ser todo momento que vai haver um problema relacionado ao medicamento. O prescritor ele pode muito bem passar uma farmacoterapia bem coerente, tudo ok, e o farmacêutico só faz o aviamento e a dispensação daqueles medicamentos necessários. Também tem a redução de interações medicamentosas. O farmacêutico ele fica responsável muito por essa parte de ver se os medicamentos têm interação ou do nível de absorção, de metabolização, de excreção, ou a nível de farmacológico, um tipo de disputa entre receptores, ou até mesmo se um vai atuar como sinergismo ou vai diminuir a efetividade terapêutica de outro. E também tem uma parte que acaba sendo desconhecida, mas atualmente há uma mudança muito significativa, que é na farmacoeconomia, ou seja, redução de custos, não só na UTI, mas na farmácia hospitalar como um todo. O farmacêutico, se ele pode sugerir alternativas terapêuticas melhores, efetivas, e reduzir a questão de controle de medicamentos, reduzir desperdícios, e também o uso de materiais necessários, materiais hospitalares, acaba tendo um impacto econômico muito grande e significativo à área hospitalar como um todo. Então, assim, se há um controle e há um uso bem enxuto, ou seja, utilizar o medicamento, utilizar o material, se necessário, e no momento certo, no horário certo, acaba ajudando muito nas finanças daquele estabelecido naquele local. Isso abre novas possibilidades, principalmente porque o farmacêutico ele atua principalmente reduzindo gastos, não só também financeiros, como também gastos com o uso de medicamentos, pois uma das coisas que impacta muito é o desperdício. E quando o farmacêutico ele promove a assistência farmacêutica voltada à redução de custos, o ambiente só tem a ganhar. Aqui encontram-se as principais referências que eu utilizei para basear e fundamentar essa apresentação. Agradeço à organização do evento, aos responsáveis pela oportunidade de estar ministrando um tema muito importante, principalmente não só aos farmacêuticos, mas também a outros profissionais que acabam entendendo um pouco e vendo como o farmacêutico ele pode atuar, como ele deve atuar, e as potencialidades que você, farmacêutico, vê nessa área da sua profissão. E fica aqui o meu e-mail, o acesso do meu LinkedIn e o QR Code aí para o escaneamento aí do meu perfil lá no LinkedIn profissional. Então, fica aqui meus agradecimentos e meus contatos aí para futura sanação de dúvidas ou futuras propostas. E eu creio que finalizamos aqui esse momento.